Olá a todos, eu me chamo Jaqueline Moraes, tá? Fui convidada para falar um pouco com vocês em relação a esse tema muito pertinente, que é a violência obstétrica, né? E ainda mais com esse público que é de suma importância que nós falemos sobre eles, que são as pessoas com deficiência. Então, eu vou falar sobre violência obstétrica contra a gestante com deficiência. Antes de eu falar desse tema que é de suma importância, eu gostaria de me apresentar, né? Eu já falei que sou Jaqueline Moraes, eu sou enfermeira de formação, tá? Eu tenho especialização em ginecologia e obstetrícia, também tenho a especialização em urgência e emergência, também em didática e pedagogia para o ensino da enfermagem e sou mestre em saúde humana. Atualmente, eu trabalho como enfermeira obstetra do governo do estado. Também sou coordenadora de uma equipe do SAMU do município aqui onde eu trabalho, onde eu moro. E, além disso, sou professora de uma faculdade, né, de ensino superior, que é a FAST, a Faculdade Santíssima Trindade. Eu ensino nos cursos de enfermagem e de farmácia. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. Quando falamos de violência obstétrica, a gente vê que muitas mulheres têm algo a relatar sobre isso. Então, antes de eu falar especificamente da mulher com deficiência, eu vou falar em relação à violência obstétrica no geral, né? Então, todo mundo conhece alguma mulher que passou por isso, ou você pode ter passado por isso já também. E, às vezes, uma mulher passa por uma situação de violência obstétrica e nem sabe que passou por uma violência obstétrica, porque a equipe tende a convencê-la de que aquilo foi o melhor que foi feito para ela, mesmo garantindo a ela um sofrimento naquele momento. Então, antes de falarmos em relação a como acontece hoje em dia, vamos fazer uma recapitulação histórica. Então, desde que o mundo é mundo, as mulheres sempre engravidaram e as crianças sempre nasceram. Se não fosse assim, não estaríamos aqui. Quando falamos da questão de parto, então isso foi algo que sempre aconteceu. E a medicina, ela é muito diferente, né, hoje em dia do que acontecia no passado. Então, as questões empíricas, que era o que as pessoas achavam que era certo, ou que era errado, sempre aconteciam. Então, o parto, como é algo fisiológico, sempre aconteceu. E as pessoas sempre nasceram, sem precisar se realizar nenhum tipo de intervenção com essa paciente, tá? Então, é fácil esquecermos de que, na verdade, o parto medicalizado é um fenômeno muito recente. Por quê? A medicina é algo recente, né? A medicina medicalizada, cheia de intervenções, é algo recente. E daí a história da obstetrícia não pode ser confundida com a história do parto e nascimento, né? Antigamente, os quartos de parir, né, onde as mulheres tinham seus filhos, era um lugar restrito, exclusivo de mulheres. Então, só quem tinha aquele conhecimento sobre aquele processo eram mulheres. Era até algo meio secreto, né? Outras pessoas não sabiam bem o que acontecia naquela situação. Então, muitas mulheres, como as parteiras, né, que eram mulheres mais antigas, elas tinham aquele conhecimento e iam lá ajudar na comunidade, né, aquelas mulheres que estavam para ter bebê. E dessa forma acontecia, né, da maneira mais natural possível. Quando você começa a estudar a questão de partos em tribos mais afastadas, né, indígenas e em outras tribos mais afastadas, a gente vê que até nos tempos de hoje as coisas acontecem dessa mesma maneira, né, por questões fisiológicas. Então a gente vê que até hoje em dia, em tribos afastadas, né, os indígenas, elas vão para a mulher está em trabalho de parto, vai para um local isolado da comunidade,
tem o seu filho sozinha e volta para a tribo com o bebê nos braços. Então, quando a gente vê esse tipo de informação, como será que as mulheres tiveram seus filhos ao longo do século? Né? Se foi algo natural, né? Com certeza. E como é o parto hoje nas diversas partes do mundo? Então, quando a gente fala de parto, a gente tem hoje uma ideia de ir para o hospital, no Brasil, né? A gente até no pré-natal já é orientado, começar a sentir alguma dor, procurar determinado hospital, e lá no hospital é que vai se ter as condições para você parir. Mas quem nunca ouviu uma história de uma mulher que começou a sentir dor em casa, não deu tempo de chegar no hospital e teve o seu filho em casa, ou teve seu filho em trânsito, né, indo para o hospital? Porque se tiver de nascer, vai nascer, independente de fazer intervenções ou não. E esse parto medicalizado, ele não acontece em todas as partes do mundo, tá? Eu vou mostrar lá para frente que tem áreas, tem regiões que a visão é diferenciada do que essa nossa aqui do Brasil. Então, recapitulando a história, né, continuando a questão da história, então, a partir do século 17 e 18 foi que os homens começaram a entrar no quarto de parir, porque era uma área restrita apenas a mulheres. E daí, o pessoal, né, os estudantes de medicina começaram a avaliar aquele processo e o parto começou a ser estudado como um mecanismo físico. Inclusive, né, as intervenções eram realizadas no sentido de acelerar, entre aspas, né, e facilitar o trabalho daquele profissional que ia lá dar a assistência. Então, sob influência da escola obstétrica francesa, que é liderada por um obstetra, não, um médico, né, na realidade, Morisot, que era francês, o parto horizontal foi introduzido. Então, o modelo de ficar deitado numa cama facilitava que o profissional médico realizasse intervenções na paciente, do que se ela tivesse de cócoras, por exemplo. Né? Então, daí, o uso do fórceps, que eu vou mostrar depois, é um instrumento para retirar o bebê com maior velocidade de dentro da mulher. A questão da episiotomia. A episiotomia é o corte vaginal que é realizado para alargar a saída lá do canal de parto, e muitos relatos antigos dizem que os estudantes de medicina faziam esses cortes para depois eles fazer treinos de sutura na região da vagina das mulheres. Então, era mais uma prática para eles treinarem a técnica de sutura. Então, a gente vê como é algo trágico. Então, essa posição horizontal foi introduzida nesse período. O tipo de colchão aí, tudo para poder facilitar, né, a visualização do profissional. Continuando. A partir do século XIX, o parto começou a ser levado para o hospital. Então, todo mundo que entrava em trabalho de parto era indicado a ir para o hospital, que era um território onde o seu poder prevalecia sobre o da mulher. E poderiam decidir dessa forma as intervenções a serem realizadas. Então, as mulheres, quando ia para o hospital, ficavam à mercê completamente da equipe, porque ela não ia ter como responder em nada, né, a respeito lá do que estavam fazendo com ela, porque tudo que a equipe estava fazendo era dito como algo melhor para ela. Também essa questão de intervenções que geravam um certo sofrimento maior nas mulheres, também teve um pouco de influência da Igreja Católica, onde era dito que o corpo da mulher era o corpo do pecado e que aquelas intervenções que fazem com que ela passe por um certo sofrimento era algo necessário para poder tirar um pouco o pecado que estava nela. Né? Então, no curso desses anos, surgiu a medicalização do parto. Só que essa questão de medicalização do parto, essas intervenções, elas não acontecem em todas as áreas do mundo.
Então, existe aí o paradigma europeu e o paradigma americano. O paradigma europeu, ele orienta o parto mais humanizado, né? O parto com menos intervenções. Então, ele privilegia a parturiente e o seu bebê, ele não é invasivo, usa a tecnologia de forma apropriada com base em evidências. Então, não é que eu não possa realizar nenhum tipo de intervenção com a paciente. Cada caso tem que ser avaliado individualmente. Então, se houver determinada necessidade, de acordo com estudos que foram realizados, se faz aquela intervenção. Quando tudo está acontecendo de maneira natural, não tem necessidade de se realizar aquilo. Já o paradigma americano, ele fala muito em relação à autonomia do médico. Então, é onde se realizou essa questão da institucionalização do parto e a incorporação de muitas intervenções desnecessárias, né, no processo que é fisiológico, que é um processo normal. Um grande exemplo aí é da princesa, né, a esposa do filho lá, do neto da rainha, Kate Middleton, que deixou a maternidade 7 horas após o parto. Então, ela teve o bebê, parto normal, tá? Não é porque ela é esposa lá do filho do príncipe que ela vai ter uma cesariana, porque as evidências científicas mostram que existem menos riscos nesse tipo de parto. Então, daí, em conjunto com a equipe médica, é visto que o parto normal, ele foi melhor para ela. Então, depois que ela pariu, né, 7 horas depois do parto, ela saiu bem plena, belíssima, da maternidade e foi para casa. Claro que, assim, essa não é a nossa realidade no Brasil, porque é importante dizer que existe um período pós-parto que pode acontecer algumas coisas com a paciente ou com o bebê, e um período de pura observação. Então, a paciente fica lá entre 24 e 48 horas, que é de acordo com o Ministério da Saúde, orienta, em observação, para evitar que aconteçam outras situações com a mulher e com o bebê, tá? Claro que essa mulher, ela foi para casa e tinha uma equipe à sua disposição para qualquer questão ser avaliada o mais rapidamente possível. Mas vale salientar que ela saiu bem andando com o bebê nos braços e foi para casa. Esse aí, para quem não conhece, é o fórceps, tá? Existem diversos modelos de fórceps. Então, você vê que basicamente são duas pás. Então, tem as duas pás aqui. Aqui tem a imagem de um útero com um bebezinho. Então, esse fórceps, como é que ele é utilizado? Quando existe algo que está demorando, né, o trabalho de parto, demorando a saída do bebê pelo colo do útero, ainda hoje se utiliza, tá? Também isso não foi abolido, não. Então, de acordo com algumas necessidades, pode ser avaliada o uso desse fórceps. Então, essas pás laterais são colocadas na cabeça do bebê, lateral a cada um dos ossos parietais, e depois o profissional médico, porque o uso do fórceps é um ato médico, tá? Ele vai puxar como se fosse a vácuo o bebê de dentro da mãe. Qual é o problema do fórceps? Primeiro, que para poder colocar esse instrumento dentro do canal vaginal da mulher, eu tenho que aumentar a abertura, né? Então, tem que fazer o corte na região vaginal para poder esse instrumento passar. E também a mão do profissional entrar para ele conseguir identificar onde é a lateral da cabeça do bebê. Qual é outro problema aí? A colocação do fórceps. Ela tem que ser exatamente nos ossos parietais. Se o médico colocar de maneira errada, ele pode causar traumas faciais graves até a morte do bebê. Então, é um instrumento para ser usado em última instância, quando
for uma necessidade muito grande para o seu uso, de acordo com a avaliação do profissional, tá? Então, aqui só algumas imagens da questão da antiga, né, de como se faria a imobilização da paciente aí no leito, tá? A questão da anestesia, né, pela questão das cesáreas, enfim. Aqui a paciente no modelo de parto horizontal, porque ficava mais fácil para o profissional na sua frente realizar os seus procedimentos. Pronto. Diante disso tudo, tá? Eu vou ler para vocês aqui um relato de caso. É um relato verdadeiro, que é bem traumático, né? E que acho que todo mundo já ouviu algo semelhante, né? Aí temos aqui, em 2006, aos 7 meses de gestação, a bolsa estourou. Ana se dirigiu à maternidade, onde ficou internada por 2 dias. E depois foi encaminhada para casa. Ao retornar ao hospital, 3 dias depois, de acordo com a orientação que ela recebeu, ela foi recebida com agressões e acusações. Por que não veio mais cedo? Queria forçar um parto normal? Quem manda no procedimento sou eu. Ana foi encaminhada para a sala de cirurgia e ouviu de um dos profissionais que a atendia que ela iria arcar com as consequências de suas escolhas. A equipe médica tentou realizar a manobra de Christeller, que é aquela que empurra a barriga da mulher, e uma das enfermeiras, sem a consultar, deitou sobre sua barriga. Ana reagiu ao procedimento e teve suas mãos amarradas. O bebê não sobreviveu. A mãe ouviu que a morte do seu filho ocorreu por ela ter forçado o parto. Ana sequer teve acesso ao prontuário médico. Então, esse é um relato trágico de uma paciente que sofreu por várias questões aí que indicam a violência obstétrica, desde a falta de orientação, né, desde as acusações, desde a manobra de Christeller, desde ela ficar imóvel em seu leito e desde não ter acesso ao seu prontuário. Então, a gente vê que foi algo trágico aí que aconteceu com essa paciente. Então, o tratamento desumanizado à mulher se verifica por meio de atos que violem sua integridade psíquica, como quando a equipe médica dispensa à mulher qualquer tratamento humilhante, xingando-a ou depreciando-a, bem como quando lesam sua integridade física. Há exemplo quando se adotam procedimentos sem o seu consentimento, tais como a lavagem intestinal, a tricotomia, que é raspar os pelos, a imobilização física, exames de toques constantes e desnecessários. Às vezes, até o acompanhante fica pedindo para a gente fazer toque na paciente para ver como é que está a evolução daquele parto. Quando a gente orienta de que esse é um procedimento que, além de ser doloroso para a mulher, eu posso ocasionar diversos riscos, como, por exemplo, infecções ao bebê, eu posso infecções à mulher, posso causar lesões na região cefálica do bebê. Então, quando a gente orienta isso à paciente e ao acompanhante, eles evitam de estar pedindo a gente. Então, tudo é uma questão de orientação. Também aqui, a manobra de Christeller, que eu já falei que é aquele que, quando se empurra a barriga da mulher para baixo. Então, o fato de eu empurrar para tentar acelerar o parto, eu posso causar diversas lesões no bebê e no útero da mulher. E temos a questão da episiotomia de rotina, que é aquele corte no canal vaginal, e a cesariana sem anestesia. Então, esse tipo de tratamento desumanizado, ele todo é tratado como violência obstétrica. Quando a gente fala de a questão de humanização, seja ele em qualquer que seja atendimento, ele é muito mais enfocado nos custos de saúde nos últimos anos. Então, as pessoas mais jovens, né,
até os profissionais mais recém-formados ouvem muito nas universidades, nos cursos, em relação de humanização. Então, o tratamento humanizado, ele deve ser executado com todo mundo. É uma questão de educação, né, minha gente? Uma pessoa que procura um hospital, ele procura porque está com um problema. Ninguém vai para um hospital porque ele não está com nada, né? Então, se a pessoa já está com um problema e é maltratado, aquilo tende a piorar ainda mais. E uma mulher em trabalho de parto, ela fica num completo, muitas vezes, um transe. Então, a mulher em trabalho de parto, muitas vezes relata de que ela estava fora de si naquele momento. Então, ela fica muito vulnerável às questões do ambiente. E se ainda sofre esse tipo de tratamento desumanizado, aquilo pode ocasionar traumas que vão perdurar pelo resto da vida dela. Então, essas práticas, né, cuida-se de práticas abusivas, muitas sem respaldo científico, adotadas por uma decisão exclusiva do médico. Quando eu falo médico, não é só o profissional médico, tá? É a equipe que presta assistência. Até porque hoje em dia, nos partos normais, a assistência pode ser toda integralmente dada pela equipe de enfermagem, tá? Mas quando se fala de práticas médicas, a gente vai incluir todo mundo, ok? Então, sem o consentimento livre e esclarecido da parturiente. Então, muitas vezes, se ela é orientada durante o seu pré-natal sobre o que pode e o que não pode acontecer com ela, ela vai, de fato, ter esse poder de escolha do que está certo e do que está errado. Então, trata-se com efeito de procedimentos rotineiros nos hospitais do país que são ineficazes ou pouco eficazes, alguns reconhecidamente inseguros que causam desconforto, dor, humilhação ou constrangimento. Então, daí a gente vai ter o que é violência obstétrica. Então, qualquer conduta, ato ou omissão por um profissional de saúde, tanto no público quanto no privado, que direta ou indiretamente leva à apropriação indevida de processos corporais e reprodutivos da mulher e se expressa em um tratamento desumano, no abuso da medicalização, na patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia, da capacidade de decidir livremente sobre seu corpo e sexualidade, incapacitando negativamente a qualidade de vida das mulheres. Então, tudo isso aí é descrito como violência obstétrica. Então, só mostrando algumas evidências científicas sobre tudo isso de violência que eu já falei. Então, temos a questão do enema. O que é o enema? O enema é a lavagem intestinal, tá? Então, ele foi amplamente utilizado e o motivo por fazer essa lavagem intestinal é porque quando a mulher vai fazer força para ter o bebê, pode acontecer de sair fezes durante aquele processo. Então, a ideia de fazer a lavagem era para diminuir o grau de contaminação fecal da pele da mulher que foi lesada, reduzindo a questão de infecções puerperais, que são as infecções pós-parto. E daí também diminuir o contato de fezes com o recém-nascido, reduzindo as infecções neonatais. E também para acelerar o progresso do parto, já que com o intestino esvaziado, o espaço ficaria maior. Só que estudos realizados, aí teve um trabalho publicado aí, que foi feito com 1.765 gestantes, viu que não teve diferença significativa entre aquelas que passaram pela lavagem intestinal e aquelas que não passaram pela lavagem intestinal, em relação a infecções puerperais e infecções no recém-nascido. Então, dito isto, é um procedimento desnecessário. Também temos a questão da tricotomia,
que é a retirada dos pelos. Então, a ideia de se fazer a tricotomia, né, retirar os pelos, também a mesma coisa, para reduzir infecções no períneo, para facilitar as suturas, né, depois das lacerações e favorecer a cicatrização. Também é visto que não importa se a mulher fez ou não fez a tricotomia, em relação à chance de infecções puerperais. Não importa. Então, a tricotomia deve ser realizada pelas mulheres que decidem raspar os pelos. Se uma mulher, porventura, decida não raspar os pelos, é uma opção dela e que não existe nada cientificamente que diga que aquilo vai ser melhor ou pior para o parto dela. Então, as evidências atuais não oferecem nenhum suporte para a realização da tricotomia perineal em mulheres em trabalho de parto. Além do mais, os efeitos colaterais potenciais sugerem que a tricotomia não deve fazer parte da prática clínica de rotina. A gente sabe que quando retiramos os pelos, né, por meio de uma lâmina, vamos abrir portas de entrada e existe o risco de infecções naquela área. Outra questão importante é a questão dos acompanhantes, tá? Então, existe uma lei que é de abril de 2015, a Lei 11.108, que fala que, de acordo com 14 estudos científicos brasileiros e internacionais, realizados em mais de 5.000 mulheres, as gestantes que contam com um acompanhante no parto e no pós-parto ficam mais tranquilas e seguras no seu processo. A presença do acompanhante também contribui para a redução do tempo do trabalho de parto e diminui o número de cesáreas. Por quê? Você vai para um hospital, você geralmente não conhece ninguém. E é muito difícil eu me expor, né, para alguém que eu não conheço. Então, se eu tenho uma figura conhecida minha, alguém que eu confie junto de mim, vai me dar muito mais segurança durante aquele procedimento, tá? Quando a gente fala de acompanhante, tá? É qualquer acompanhante. Então, a lei diz que ela tem direito a um acompanhante. Pode ser o parceiro ou a parceira, tá? Independente. Pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um pai, pode ser um vizinha, pode ser uma amiga. Enfim, um acompanhante que ela seja de confiança da parturiente, tá? Aí aqui fala que a presença do parceiro, estendo aí para a parceira também, tá? Na hora do parto, ajuda a fortalecer o vínculo, a intimidade e a admiração. E isso é fundamental para a nova relação que está por vir. Outra intervenção é a episiotomia, que eu falei que é o corte na região vaginal. Então, também com estudos realizados, vê-se que ela não previne traumas cerebrais na criança, não previne asfixia perinatal, não previne lacerações maiores, não promove a cura e não previne a incontinência ou o prolapso uterino vaginal. Então, ela não deve ser realizada, salvo se. Quais são as situações que se deve avaliar a realização de episiotomia? Em parto vaginal complicado, como em parto pélvico, que é o bebê que não vem de cabeça, né? Distócia de ombro, quando se vai usar o fórceps, ou quando vai fazer a extração de vácuo ou ventosa. Não são situações de complicação no parto. Então, ou quando já se tem alguma cicatriz antiga, né, ou mutilação antiga que não foi bem curada, ou em situações de sofrimento fetal. Então, são aí as únicas situações que se avalia o uso da episiotomia. Se tudo está acontecendo de maneira normal, então ela não deve ser realizada. Então, existem diversos aí relatos em questão à episiotomia. Então, tem aí duas frasezinhas aí nessa imagem, aí a paciente diz, né? Deitei e ainda questionei novamente, porque eu já havia falado em todo o pré-natal que eu não queria episiotomia, mas não adiantou. Então, a vontade da mulher aí não prevaleceu. Outra questão.
Deitei e coloquei os pés nos apoios e ele fez a episiotomia. Meu marido, nesse momento, questionou. Não cortou muito, doutor? E ele fez que não com a cabeça. Então, é algo extremamente dramático para quem passa e para quem vê aquilo acontecendo. Outra intervenção é a ocitocina, que é aquele famoso sorinho que colocam na paciente para acelerar o trabalho de parto, né? Aí, o uso liberal da ocitocina para a condução do trabalho de parto foi alvo de recentes alertas. Então, a ocitocina, essa medicação, entrou para uma lista curta de 12 drogas cujo uso é mais associado a erros médicos graves. Então, existe uma lista de 12 drogas mais associadas a erro médico. E essa medicação está nesse meio, para você avaliar a gravidade dessa medicação. Então, ela é associada à ruptura uterina e a sofrimento fetal. Então, a ocitocina é a droga mais frequentemente associada a resultados perinatais adversos. Então, a lesões, a problemas próximos ali do período do parto. E é envolvida em metade dos litígios, né, processos contra os gineco-obstetras. E foram publicadas recomendações propondo o uso seletivo em dosagens baixas e protocolos bem controlados da droga, a prevenção da necessidade do seu uso de recursos não farmacológicos para acelerar o parto. Então, existem outras estratégias mais seguras para se acelerar, né, entre aspas, aí, o trabalho de parto sem o uso dessa medicação. E as evidências atuais indicam que infusões intravenosas de rotina interferem no processo natural e restringem a liberdade de movimento da parturiente. Então, uma mulher em trabalho de parto, ela tem a necessidade de se movimentar, ela tem o direito de ficar na posição que ela quiser. E só o fato de ter um acesso já vai interferir na sua movimentação. E o fato de ter um acesso já instalado lá, mesmo que sem nada, já é um convite para que a equipe vá lá e faça uma medicação ali. Então, deve existir uma razão válida para interferir nesse processo que é natural. Outra questão é o jejum. Tu já pensou a mulher em trabalho de parto, sentindo dor, gastando tanta energia, sem poder comer e nem beber água? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a ingesta de fluidos ela é indicada e também o maior aporte hídrico. A mulher precisa de energia naquele momento, então ela precisa de ter acesso a líquidos e a alimentos, claro, leves, né, para que ela não passe mal com aquilo que está ingerindo. Então, não existem evidências científicas que indiquem que a ingestão de líquidos no trabalho de parto seja prejudicial. Então, é algo que não vai interferir também de maneira ruim no seu trabalho de parto. Diante de tudo isso, falamos de mulheres que têm toda a sua autonomia, né, que passam ou passaram por diversas situações. Contudo, existe uma realidade ainda pior, né? Que são aquelas mulheres mais indefesas, mais hipervulneráveis, que se encontram numa situação de maior desamparo e que sofrem de maneira mais intensa e mais cruel com práticas violentas e hostis ligadas à gestação, que são as mulheres com deficiência, né? Então, muitas vezes, existe por parte da equipe uma falta de noção, né? Uma falta de preparo para lidar com essas pacientes. Então, existe uma realidade, essa realidade decorre de alguma medida da histórica adoção do regime de incapacidades no modelo médico de deficiência, que não apenas negava a capacidade e a autonomia da pessoa com deficiência, resultando na sua objetificação e completa desconsideração de seus desejos e vontades, como também entendia
a deficiência como um problema exclusivamente da pessoa que apresentava, impondo-lhe, no mais das vezes, o intransponível ônus de se adaptar à sociedade. Então, o modelo médico antigo, que eu vou mostrar a vocês a questão histórica também, via a paciente deficiente como aquela que ficava completamente à mercê do que a equipe médica resolvia, tá? Que ela não tinha a capacidade de opinar em nada em relação aos seus desejos e suas vontades, e que ela é que deveria se adaptar à sociedade, tá? Quando você avalia situações de violência obstétrica, a gente vê que a violência não se distribui uniformemente. Então, existem mulheres que são mais vulneráveis do que outras em relação a esse tipo de violência, tá? Então, a gente vê aí, né, a hierarquia de maternidades, a maternidade e estigma. Nessa pirâmide, a gente vê que o topo da pirâmide são aquelas mulheres que sofrem menos violência e a base da pirâmide são aquelas que sofrem mais violência. Então, no topo da pirâmide, a gente vai ter lá mulheres brancas, casadas, heterossexuais, aquelas que têm uma classe social maior ou igual à classe média. Daí, quando vai descendo a pirâmide, a gente vê aquelas que sofrem mais quando chegam nas maternidades. Então, solteiras, adolescentes, as idosas, tá? Tem uma mulher que tem um filho acima de 35 anos de idade, já é considerada uma gestante idosa. Aí, doentes em geral, pobres, negras, nordestinas, lésbicas. E aí, pelo meio da pirâmide, temos as deficientes físicas. Lembrando que uma deficiente física, ela tem suas plenas capacidades mentais, mas mesmo assim elas sofrem mais do que outras mulheres. Aí descendo, soropositivas, e temos aí agora no meio da pirâmide mesmo as doentes mentais, porque essas é as que mais sofrem ainda em relação a intervenções, a violência desnecessária, tá? Então, aí tem as transgêneros, usuária de droga, moradora de rua, trabalhadora do sexo e as presidiárias, que são as que mais sofrem essas questões de violência. Então, quando a gente fala do modelo médico de deficiência, ele abre as portas para a violência obstétrica. Então, o modelo médico de deficiência considerava somente a patologia e associava ela a uma incapacidade. Então, você é deficiente, você era totalmente considerado um incapaz. Então, isso foi adotado pelo Código Civil de 1916, que era aquela questão do tudo ou nada. Ou você tinha plenas capacidades físicas e mentais, ou você não tinha. Não existia aquele meio termo, tá? E fazia-se imperioso um representante. Então, tinha que ter alguém para responder pelaquela pessoa. E esse modelo acabou por negar inúmeras pessoas com deficiência, né? Como eu falei, daquelas que são deficientes física, que têm suas plenas capacidades mentais e autonomia de decidir o que quer e o que não quer. E mesmo aquelas que têm deficiência mental, muitas vezes a pessoa não está sempre no momento de crise. Existem alguns momentos de lucidez que ela pode sim responder por ela. Mas esse modelo médico negava tudo isso. Se você era deficiente, acabou-se. Não podia mais nada. Então, nesse contexto, a violência obstétrica ficou ainda mais normalizada, né? Mais normalizada do que aquelas contra mulheres sem deficiência. Então, aqui, só um questionamento, né? É o portador de deficiência que tem que se adaptar à sociedade ou é a sociedade que tem que se adaptar ao portador de deficiência? Então, assim, isso é algo para nos impactar, para a gente pensar. Então, é realmente ele que tem que se adaptar a mim? Ou sou a sociedade que tem que se adaptar? A gente vê que existe uma necessidade de escolas, ambientes públicos, né, se adaptarem
para todos terem um acesso. E por que o hospital não? Então, isso é algo que tem que ser questionado e tem que ser realmente entrar na luta, né, de todos para uma igualdade de acesso. Né? Então, a gente vai ver aí mais outros 2 relatos que também são trágicos, tá? Em relação agora a pacientes com deficiência. Então, retrato desse despreparo é o emblemático caso de uma parturiente surda que, embora soubesse que estava grávida, ela não sabia que era de gêmeos. Então, teve um pré-natal todinho aí e ninguém teve a capacidade de explicar a essa paciente que tinham 2 crianças e não uma. Após o nascimento da primeira criança, como a equipe médica, por total ignorância e despreparo, não conseguiu se comunicar com a mulher, a segunda criança acabou vindo a óbito, né? Então, uma questão trágica que, por uma falta de comunicação, aconteceu isso. Outro relato aí. Joyce, portadora de deficiência visual, que ao dar entrada na maternidade em Guaxupé, Minas Gerais, em 2007, recebeu a notícia de que havia mecônio no líquido amniótico. Então, ela foi para a emergência e lá disseram, né, foi relatado pela equipe que tinha mecônio. Mecônio é quando o bebê, por um sofrimento fetal, libera fezes na barriga da mãe. É uma situação de emergência. Só que, sem que fosse feito qualquer exame adicional ou que lhe informassem qualquer coisa que indicassem a eventual gravidade da situação, a Joyce pediu que ligassem para sua médica, que tinha uma médica que acompanhava ela. Só que a equipe não a atendeu. A equipe decidiu realizar uma cesárea, não admitiu acompanhantes e, depois de 2 tentativas frustradas de anestesiá-la, optou por prosseguir a uma cirurgia a sangue frio. O anestesista puxava meu cabelo para eu não desmaiar de dor, relatou Joyce. Então, são 2 situações aí trágicas, onde toda e qualquer autonomia da paciente não foi respeitada. Em relação à pessoa com deficiência intelectual, a situação se mostra ainda mais dramática. Se o regime a considerava incapaz, desprovida de autonomia, inclusive para a prática de atos existenciais, autorreferentes, se sua vontade era irrelevante para o direito, como exigir o respeito aos seus desejos pelos médicos? Então, se a questão do deficiente intelectual para as questões de direito eram irrelevantes, suas vontades não importavam, como é que se pode exigir que a equipe médica haja de outra forma? Aí, continuando a questão do deficiente intelectual, tem um relato aí de um psiquiatra que ele lutava contra a questão da luta antimanicomial. Então, foi daí que foi exposto o que acontecia nesse hospital. Então, o Hospital Colônia de Barbacena, que foi fundado em 12 de outubro de 1903, se tornou conhecido pelo público em 1980. Então, ele funcionou por diversos anos sem as pessoas, de fato, saber o que acontecia lá, tá? Então, nesse hospital, existiam relatos de vários tratamentos desumanos, tá? Onde negavam-se os direitos mais básicos à pessoa. Então, estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram lá de fome, de frio, sem assistência médica. E muitas mulheres que ficavam grávidas, que estavam nesse hospital, escondiam sua gravidez para não passar por intervenções. E quando conseguia levar até o final a sua gravidez, elas pariam em qualquer lugar e seus bebês eram retirados para adoção, muitas vezes de maneira ilegal, e eram encaminhados para outras famílias. Então, esse psiquiatra italiano, Franco Basaglia, que é o pioneiro na luta antimanicomial na Itália, esteve no Brasil e conheceu esse hospital em 1979, né? E ele desabafou que estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como essa.
Então, foi a partir daí que foi se descoberto o que acontecia nesse hospital, e daí começou-se a luta, né, pela extinção de manicômios no Brasil, né? Aí daí temos agora a questão do modelo social de deficiência e o regime de incapacidades estabelecido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a caminho da garantia de acesso ao parto humanizado. Então, o modelo social de deficiência foi modificado, né, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque é uma pessoa que tem direitos na sociedade. E isso faz com que a mulher gestante tenha acesso ao parto humanizado. Então, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, que é a CIF, e a Organização Mundial de Saúde, em 2001, passou a conjugar a questão da deficiência, um problema criado pela sociedade, cujo principal desafio é a integração plena do indivíduo na sociedade. Então, a sociedade tem o dever de integrar todas as pessoas nela. Então, todo mundo tem direito a andar na rua, todo mundo tem direito a estudar, todo mundo tem direito ao lazer, todo mundo tem direito a um parto humanizado. Sob tal perspectiva, a incapacidade não é um atributo inerente do indivíduo, mas é um conjunto complexo de condições, muitas vezes criadas pelo ambiente social. O ambiente não tem a capacidade de integralizar aquele indivíduo e coloca ele como um problema, onde o problema está na sociedade em geral. Com efeito, a solução do problema requer uma ação social consistente na realização de modificações ambientais necessárias para a participação plena das pessoas com incapacidade em todas as áreas da vida social. Então, existe essa necessidade de modificações ambientais para integralizar todas as pessoas. Então, aqui, de acordo com esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igual condição com as demais pessoas. Ela tem direito de agir normalmente igual a todo mundo. Isso aí está no artigo 84. E qualquer decisão médica acerca da mulher com deficiência deve ser a ela submetida, inclusive todas aquelas de qualquer forma que digam a respeito da sua autonomia reprodutiva e ao seu planejamento familiar. Então, a mulher gestante, deficiente, deve ser orientada sobre tudo o que pode acontecer com ela, e ela deve ser orientada para poder daí ela conseguir ter a autonomia de escolher se quer ter filho, se não quer ter filho, se quer ter algum método contraceptivo, se não quer, se quer fazer algum método permanente, se não quer. Isso aí cabe exclusivamente à mulher decidir o que quer e o que não quer. Então, tais decisões, de regra, sequer podem ser submetidas ao seu curador. Então, quando se fala de decisões em relação ao corpo dela, o seu curador, o seu representante legal não tem direito de responder, tá? Então, ademais, de acordo com esse artigo 85, a curatela, que é a pessoa, né, o responsável, afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, e não alcançará o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Então, de acordo com esse estatuto, o seu representante legal pode opinar em questões financeiras, patrimoniais, mas não em relação a questões individuais da pessoa. Aí, não apenas os equipamentos médicos devem ser adequados e adaptados à gestante com qualquer tipo de deficiência, como os médicos e os enfermeiros devem ser especialmente qualificados de modo a serem capazes de, por exemplo, se comunicar em libras.
Inclusive, com o exemplo aí de Libras, essa disciplina, né, de Libras, ela é obrigatória nos cursos de saúde, tá? Então, quem faz qualquer curso de saúde hoje, ele, por obrigação, tem que cursar essa disciplina. Então, é assegurado o direito à gestante com deficiência de fazer uso do plano de parto, que é um instrumento elaborado durante o pré-natal, em que se estabelecem procedimentos aos quais a gestante aceita se submeter e aqueles que ela não aceita. Então, ela vai ser orientada no pré-natal e vai decidir que tipo de coisas ela aceita ou não que realizem com ela. E a equipe médica tem que seguir aquilo ali, porque senão cabe processo. Aí aqui, né? Se o médico optar por ignorar a vontade e o desejo da gestante em relação ao plano de parto e seguir a eventual decisão do curador, que, repita-se, não tem, em princípio, poder para atuar nessa seara, salvo em situação excepcional, poderá ser responsabilizado solidariamente com o curador por violência obstétrica. Então, se porventura aquele representante legal resolveu algo contrário do que a paciente quer e o médico seguiu aquilo ali, ele e o curador podem ser processados por violência obstétrica. Claro que existem exceções. Existem exceções de pessoas que completamente não têm capacidade mental de responder por si, e quem vai resolver isso são por ordem judicial, tá? Isso não é a pessoa que resolve, que decide. Então, se tem uma questão judicial que fala que o seu representante responde por tudo em relação a ela, ou se a gestante decide que quer ter a ajuda do seu representante para poder tomar decisões, aí é outra questão. Mas se ela responde integralmente por ela, ela que resolve o que quer e o que não quer que realizem com ela. Então, aqui, por fim, eu deixo uma mensagem aqui em relação à humanização do parto, né? A humanização do parto é um direito em todas as mulheres, independente de sua condição física, psíquica, social ou racial. Então, a luta pela humanização do parto é um direito de todos, tá? Independente de quem seja a pessoa, porque o parto tem que ser visto como algo benéfico, como algo fisiológico, como uma experiência única para a vida de qualquer mulher. Então, eu gostaria de agradecer, né, a equipe do Congresso por ter me convidado para palestrar sobre esse assunto. Aí eu deixo o meu Instagram, é @jaquemorais15, para quem, porventura, quiser tirar alguma dúvida, pode deixar mensagem lá no meu direct, que eu responderei a todos, tá? Obrigada.